que foi? Já dei uma voz de comando aqui. O que foi isso aí, cara? Não entendi isso. O que foi isso? É para entrar já no clima do bootcamp? O que é isso aí? Não é, porra. Aqui em casa só funciona no comando. Porra, vambora parar com esse bagunço. É um bootcamp war em casa, todos os dias. Os nossos conhecidos já, professor Anderson Maia, André Ricon, Hamilton, olha o Zé aí já. Hoje vai ter sorteio de mais uma vaga, tô sabendo então? É isso? É verdade isso aí, cara? Tô sabendo isso aí também, cara. Mais uma vaga é muita boiada, hein? Eu também acho. Muita moleza para essa comunidade bootcamp. Olha, nunca viram na vida um valor para uma imersão de 3 dias, com conforto, com alimentação inclusa. É all inclusive, né? É all inclusive. Pacote completo. E tem até piscina no local, viu? Tem, é verdade, é verdade. Tem uma piscina natural. A área de lazer é interessante lá. E tem uma piscina de barro também. Aí já precisa ver em que determinado momento que a gente vai usar quais das piscinas, né, Auleta? É verdade, mas o importante é que tem várias opções, né? Sim. O hóspede pode escolher ali a que melhor se adequar a ele. Acho legal isso aí. Isso quer dizer que o pessoal pensou aí na satisfação do cliente, isso é mais importante. O Maia está aqui na live, o Maia já trabalhou comigo em uma oportunidade, ele participou de um treinamento, acho que foi em 1998, não lembro agora em que ano foi, e ele conhece bem essa história de uso da piscina, quando permitido. Então, vai ser bem legal, Maia, reviver esses flashes de treinamentos. Mas vamos lá. Auleta, bem-vindo mais uma vez, você como mentor do Bootcamp War, uma honra para nós ter no Bootcamp que vem ampliando essa questão dos mentores, e você foi escolhido a dedo junto com o Serpa para tocar essa missão que eu falo, né? O Bootcamp de Vendas e Marketing tem todo um glamour e o carinho por ser a primeira imersão da escola Bootcamp, por também trazer essa questão de negócios, de sempre foi a imersão mais esperada, mas eu sou suspeito de dizer, e eu tenho convicção que o Bootcamp War, até pela minha formação também, a gente vai falar um pouco sobre isso, ela tende a ultrapassar esse glamour e essa questão de ser a imersão mais querida do Bootcamp, da Escola de Negócios. Eu sei que o Lucas vai dizer que não, porque ele é um marqueteiro de plantão, mas eu ainda acredito que o Bootcamp War tende a superar as expectativas e ser a imersão mais buscada da Escola de Negócios. Eu tenho essa convicção. Não sei o que você acha, Lucas. A minha opinião é que a gente do Bootcamp de Marketing de Vendas está em desvantagem. Se você fala aqui... Começou o chororô. Bota aquela musiquinha de fundo lá, Colete. Aquela musiquinha de triste, se você de drama. Perguntar quem quer aprender a vender, meia dúzia vão levantar a mão e talvez achem que vender é só para uma questão para quem é vendedor. Mas quem é a pessoa que vai levantar a mão e vai falar que não precisa ser uma pessoa resiliente, não precisa entender de liderança, não precisa trabalhar em equipe? Isso é o básico que todo mundo deveria estudar muito, que vai ser o que diferencia um profissional ruim, mediano, de um profissional de alta performance. Então, é uma imersão que todos deveriam fazer. Então, não vou chorar aqui, mas todo mundo deveria fazer. Mandou bem, mandou bem. Disse tudo, mas não disse nada. Então, Auleta, bem-vindo oficialmente ao Bootcamp. Fala pra gente quem é Luiz Auleta. A galera, claro que conhece essa fera que aqui está conosco, foi escolhida a dedo para o Bootcamp, mas fala um pouquinho, quem é Luiz Auleta? Vamos lá. Primeiro eu vou começar falando o seguinte, né? Para quem me conhece, eu falo muito isso. Eu não aceito nenhum desafio e nenhum projeto que eu não acredito. E também não entro em nada com pessoas que eu não confio, tá? Então, se eu aceitei ser mentor dessa atividade, é porque eu confio não só em vocês, né, na Escola Bootcamp, mas também no Serpinha aí, que já é parceiro desde longa data. E vamos lá, um breve histórico, vou focar bastante aí na parte militar, que eu acho que é o que interessa, mas começando do mais recente para a experiência mais antiga. Então, hoje, eu sou gerente sênior da UHG. Então, o UHG, para quem não conhece, é a maior empresa de saúde do mundo.
Aqui no Brasil, nós temos aí mais de 130 unidades espalhadas no Brasil. Eu sou responsável hoje por toda a operação de segurança corporativa dessa empresa, desde da segurança patrimonial, passando por investigações, passando pela parte de supply chain, enfim, todo o leque aí de segurança corporativa que o pessoal já conhece. Antes da UHG, também fui prestador de serviço através da G4S, empresa aí que vocês também conhecem. Lá fiquei atuando como gestor de contratos em um cliente. Antes da G4S, trabalhei na Philip Morris, também outra empresa de relevância aí do mercado, onde lá eu sempre digo que eu pude aprender quase tudo que eu sei na prática, por questões relacionadas aí à operação de segurança, né? Lá é uma operação dinâmica, 24 horas, enfim. Hoje também não é muito diferente, mas foi lá que eu aprendi praticamente quase tudo que eu sei aí desse universo. Antes da Philip Morris, também fui e sou ainda, né, empreendedor. Então, para 2015 para 2016, fundei em Campinas uma empresa de tecnologia virtual, a Virtopia, que existe até hoje. Tá? Vamos fazer aí 7 anos e meio de existência. Então, vocês que são empreendedores e para quem está nos ouvindo, que também empreende, sabe que no Brasil é um desafio, né? E ter uma empresa de tecnologia onde tem um dos maiores impostos, concorrência, enfim. Então, a gente é com muito orgulho aí que a gente já está completando 7 anos e meio de existência. Tenho mais 2 sócios, mas também trago uma bagagem na parte empreendedora, que isso também me ajudou muito aí no meio corporativo para você entrar na empresa já com a visão do dono, né? E antes de todas essas experiências, que na minha opinião é o que me norteia, e eu só cheguei onde eu cheguei, né, por conta da base, eu tenho a minha formação militar. Então, eu fiquei 8 anos como oficial do Exército Brasileiro, me formei lá na Baixada Santista, no mesmo local que o nosso amigo Diego Serpa se formou, e que o Neves também, e muita gente aí, agora não vou lembrar de cabeça, mas tem muitos profissionais que hoje estão no meio corporativo que são oriundos aí da formação militar, né? Seja pelo NPOR, pelo CPOR. E aí eu vou contar um pouquinho como que foi essa experiência, né? Que eu acho que vai fazer total sentido com o que a gente está propondo aqui no WAR. Então, eu comecei, obviamente, com 18 anos, quando eu me alistei, né? O ano que completa 18 anos. Fui designado para o processo seletivo do NPOR. Lá consegui me destacar, consegui entrar entre os 20. Dos 20 tive a melhor colocação da minha turma e daí comecei a servir na tropa. Servi num batalhão muito operacional. Eu que sempre gostava, sempre quis servir, para mim isso foi muito bom. E eu peguei uma época que o Exército acabou participando de várias operações, né? Tem muita gente que fala, mas o Exército não entra em guerra. Mas quem serve o Exército fica só no quartel. E assim, a nossa realidade, quando eu digo a nossa, porque não foi só a minha, né? Talvez tenha algumas pessoas aqui, ou as que vão assistir depois, que tenham também servido nesse período que eu servi, foi um período diferente, porque foi um período onde realmente o Exército foi empregado em operações reais, né? Então, como exemplo, né? Só nesse meio tempo que eu servi os 7 anos, nós participamos de 2 operações de pacificação lá nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Depois, a gente participou da segurança da Copa do Mundo, depois da segurança dos Jogos Olímpicos. Teve também a operação de pacificação no Complexo da Maré, que foi uma das operações mais complexas e de maior risco, né? Inclusive, infelizmente, até perdemos um cabo lá do nosso pelotão, que era o cabo Mikami, foi promovido pós-mortem a sargento. Acho que ontem ou anteontem o pessoal estava até fazendo algumas homenagens nas redes sociais. O Mikami foi meu aluno do CFC, que é um curso de cabos que a gente faz dentro do quartel. Ele foi promovido a cabo, foi para a missão, e infelizmente ele acabou falecendo. Então, em combate, né? Então, ou seja, aquela história de que, mas não teve guerra, vocês estavam dentro do país, ali não tinha risco, isso cai por terra, né? O que a gente viveu nas operações de pacificação foi, de fato, uma guerra urbana. Então, existia calibre pesado de um lado, calibre pesado de outro, questões políticas que eu não vou me aprofundar, mas o fato é que, sim, foi uma missão de risco, e ali você desenvolve, junto com o seu pelotão, junto com a sua fração, vários atributos. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês esse livro aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Consegue? Então, ele se chama de... Esse aqui é o livro de um grande amigo nosso, que serviu na mesma época que a gente. Na época era capitão, hoje acredito que ele seja major ou coronel, que é o capitão Navrosky, hoje acho que é major Navrosky, e ele escreveu esse livro que ele deu o nome de Liderança ao Extremo.
E aqui ele conta justamente algumas passagens durante as missões de pacificação nos complexos do Rio de Janeiro. Aqui é legal porque você consegue ter exatamente a clareza do que esses atributos, né, em uma situação de crise, o que eles despertam dentro de você como líder, né, que era o caso dele, era o meu caso, era o caso de vários outros, e principalmente do espírito de corpo, que é o que traz ali a união para que a equipe continue sempre avançando, mesmo diante de um risco iminente de morte, né. E aí você pensa, jovens, né? Quem serviu o exército, aí sei que o Colette já serviu também, sabe? Então a gente está naquela época de 19 até 26, 27 anos no máximo, para quem fica os 8 anos. Então todos jovens, né? Risco iminente de vida e seguindo em frente. O que motiva, né? Qual que é a sensação e quais são os atributos que motivam um jovem a não desistir, a seguir em frente? Então, eu acho que isso tem muito a ver com esses atributos que são desenvolvidos na área militar e que depois, quando você migra para a área corporativa, você sente uma certa facilidade, não que seja fácil, mas você sente uma certa facilidade em se adaptar a algumas questões. Então, esse é um histórico rápido. Dentro da vida militar, dessa experiência militar, eu tive 2 pontos importantes. O primeiro foi esse, né, da participação em missões. E a partir do momento que a gente recebe a promoção de primeiro-tenente, então, para quem não serviu, só para vocês entenderem, quando você entra como temporário, chega um certo ponto que você é promovido a primeiro-tenente, e dali você atinge o ápice do oficial temporário. Então, quando eu fui promovido, que é praticamente na metade da carreira temporária, eu passei a desempenhar uma função mais estratégica. Então, tinha lá um centro de instrução que capacitava toda a tropa do Brasil, né, do Exército. Não só do Exército, mas das Forças Armadas como um todo, para poder atuar em situações de garantia da lei e da ordem, que vulgarmente é chamado de operações tipo polícia, né, que é patrulhamento nas ruas, e aí por aí vai. Então, eu fui chamado para ser instrutor desse centro de instrução e por lá eu permaneci pela outra metade do meu tempo. Então, aí eu completei os 8 anos. No meu último ano, eu tive uma experiência bacana também, que eu pude fazer um curso lá nos Estados Unidos, no Texas, um curso de atendimento pré-hospitalar em combate, que aqui no mundo civil a gente chama de atendimento pré-hospitalar tático, tá? Que é outra experiência que eu trouxe de lá de fora. E é isso. Aí, então, toda essa experiência me levou ali a depois, quando deixei as Forças Armadas, né, a empreender num primeiro momento e num segundo momento migrar para a carreira corporativa, que é onde eu estou até hoje. Tá bom? Então é só um resumo aí, eu aprofundei um pouco mais na parte militar, que eu acho que é o caso, mas só para vocês entenderem, esse é o Auleta, tá bom, gente? Aprendendo sempre, todo dia. Vamos lá, pessoal, só para a gente aquecer as turbinas aqui, o Auleta vai tirar todas as dúvidas, a gente vai falar um pouquinho mais hoje de como vai funcionar esse bootcamp, então ele vai explicar um pouquinho dessa questão da preparação, da parte operacional, mas eu vou pedir para que vocês compartilhem essa live com os amigos, porque vai ter o sorteio de uma vaga, né? E a live da semana passada, quem ganhou foi uma mulher, então como nós passamos, né, a Semana da Mulher, quem sabe mais uma mulher ganha esse sorteio de hoje, enfim. Claro que foram 2 mulheres, né, Oleta? A sua esposa foi sorteada e a gente falou, não vale, porque ela já é convidada. Não passou. Compliance deletou a sua esposa. Viu que tem até compliance no curso, hein? É sério, hein? E aí sorteamos de novo ao vivo mais uma vez e ganhou uma bootcamper lá de BH, que já confirmou a vinda dela. Então temos muitas mulheres, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então eu vou convidar você que está assistindo a live para fazer a sua pergunta aqui no chat, e a sua pergunta será respondida ao vivo e a cores pelo nosso mentor Auleta. E só um detalhe, Colette, quem for participar da live, a gente vai soltar o link daqui a pouco aqui nos comentários, você vai se inscrever no sorteio e aí no final da live a gente faz o sorteio. Colette, se quando acontecer o sorteio a pessoa não estiver online, o que acontece? Perdeu o Playboy. Então fiquem atentos, pessoal. Aqui nos comentários, pessoal. A pessoa fica e sai bem na hora do sorteio, é sacanagem, né? Não, e se ligar e for fazer comida, for tomar banho, vai perder o sorteio. Se não levantar a mãozinha aqui, ó, eu ganhei, perdeu e a gente vai pro próximo sorteio. Mas vamos lá, Luquinha. Você que é o marketing do nosso Business Bootcamp. Primeira pergunta de ouro para esse cara. Manda. Auleta, assim, acho que as pessoas, a grande questão que as pessoas acabam perguntando é
o que é o Bootcamp War? Porque quando a gente fala de imersão de vendas, é fácil entender. Imersão de operações, FACIDs, é muito fácil de entender. Mas as pessoas ainda têm dúvida o que é o Bootcamp War. Se vai comer olho de bode, se vai passar muito perrengue, se vai ser levado ao limite, e o porquê também que você acredita que pode ser transformado, onde está a grande transformação dessa imersão, no caso, quem precisa participar dessa imersão? Legal, boa pergunta. Bom, primeiro, né, para desmistificar aí os pensamentos, isso aqui não é o programa No Limite da Globo, tá? Então, existem alguns pontos semelhantes, mas não é, tá? Aquele programa, apesar de ser bacana também, mas ele incentiva uma competição entre duas equipes, né? Duas ou mais equipes, e em formato ali de competições. O Bootcamp War, ele não vai muito nessa pegada. E quando a gente fala que vocês serão testados, é porque vocês sairão da zona de conforto. Não necessariamente isso quer dizer que vocês vão chegar num nível de desgaste físico, por exemplo, que vocês não vão suportar. Isso não existe. Não é a nossa ideia essa. Até porque a gente sempre falou, e eu repito, que o nosso público-alvo são praticamente quase todos que sejam voluntários, né? E que estão ou no meio corporativo, ou num processo de transição de carreira, ou talvez iniciando essa etapa de transição. Falei também recentemente nas minhas redes sociais, às vezes não, né? Os últimos dias eu venho recebendo bastante procura de militares, ou seja, pessoas que serviram, aí vocês perguntaram, mas por que quem já serviu quer ter essa experiência de novo? Porque é diferente, né? Então, vamos lá. Eu vou começar falando de alguns assuntos que vão ser tratados, vou evitar ao máximo, tá? E Colete e Lucas me trava se precisar, vou evitar não dar tanto spoiler, mas vou explicar um pouquinho mais aí para quem ainda está na dúvida. O Bootcamp ele vai começar com uma carga de palestras teóricas, né? Inclusive as primeiras serão comigo, onde a gente vai tratar e abordar assuntos relevantes para que depois eles possam ser praticados em campo. E um dos mais importantes, e na minha visão o mais principal, o principal é a inteligência emocional. Tá? A inteligência emocional que hoje em dia nas empresas, ela inevitavelmente, ela é um dos atributos que ao mesmo tempo que é o mais importante, é o que mais está em falta. Né? E quando a gente fala em visão estratégica, quando a gente fala em gestão de pessoas, quando a gente fala em gestão de conflitos, quem não tem uma boa inteligência emocional acaba ficando para trás. Então, a gente vai trazer o atributo e as experiências e a teoria no primeiro momento, e depois a prática da inteligência emocional, muito aflorada nesse programa. E muitas pessoas confundem, tá? Porque quando a gente fala em inteligência emocional, tem algumas pessoas que pensam que é aquela pessoa que em nenhum momento ela não se altera, ou aquela pessoa que é fria, que não tem sentimento. Ah, não, o cara tem uma boa inteligência emocional, quer dizer que ele não sente medo, ele não sente dor, ele não sente alegria, e não é nada disso, isso é besteira. A inteligência emocional como si só, claro que a gente vai aprofundar no curso, mas em resumo, é você usar emoções com inteligência. Então, o que significa isso? Sentir medo é importante? É importante, porque o medo te prepara para uma situação de risco, não é verdade? Todos os sentimentos são importantes. Se você está triste, é porque você tem alguma angústia. Se você está com raiva, é porque você tem alguma energia acumulada dentro de você que você precisa pôr para fora, porque senão isso pode te fazer mal. Então, todas as emoções, elas são importantes. A inteligência emocional, ela vai no sentido de saber trabalhar com cada uma delas e saber como que você vai usar a teu favor ou a favor do grupo em determinadas situações. Beleza até aí? Então, sabendo disso, a gente começa a explorar o seguinte: como que eu trabalho várias emoções com um grupo de pessoas dentro de uma sala de aula? Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, mas existe uma limitação, tá? Quando a gente leva essas pessoas para um ambiente externo, onde elas são colocadas numa situação onde a gente vai precisar de uma carga de disciplina, onde elas vão ter que agir em grupo, onde o pensamento vai ser o pensamento voltado para um time, não um pensamento individual, aí você começa a trabalhar melhor todas essas questões relacionadas à emoção e inteligência emocional. Então, por isso que o Bootcamp War, e por isso que as atividades militares, né? Por que os militares, quando eles vão se preparar para alguma missão real, vou dar até o exemplo, em vez de dar o exemplo do Brasil, dar o exemplo dos Estados Unidos, que os caras estão sempre em guerra, eles sempre têm uma pré-preparação para poder exercer as atividades necessárias para depois ingressar numa missão real. E, geralmente, essas preparações não são preparações de 3, 4, 5, 10 anos. São preparações, às vezes, de uma semana.
às vezes de 3 dias, porque às vezes os caras não têm tempo. Os caras recebem a missão e falam, cara, é agora, está acontecendo, vamos. Preciso de uma pré-preparação. O que eu vou fazer? Vou pegar 2 dias de imersão com o meu pelotão, né, que é o termo usado no meio militar, mas pode-se entender que é com o seu time, né? E com esse time eu vou trabalhar atributos da área afetiva, ou seja, eu vou trabalhar as soft skills para poder melhor prepará-los e eles chegarem lá com coragem, com abnegação, com liderança e assim por diante. Então, a gente vai começar o programa com uma carga teórica, todos vão entender na teoria o que são as emoções, as principais emoções e as principais soft skills necessários hoje em dia no mercado de trabalho. Depois que entenderem isso na teoria, a gente vai levar o pessoal para a prática, que vão ser atividades dinâmicas, eu vou tentar não dar tanto spoiler, tá? Mas são atividades dinâmicas em grupo, então vocês vão ser divididos em equipes, como é feito nos treinamentos militares. Essas equipes elas vão ser colocadas numa situação onde será necessário uma carga de disciplina muito grande, então, vai ter a forma correta de você fazer uma determinada atividade, vai ter uma forma correta de você ter que se locomover entre uma atividade e a outra. Então, todos esses pontos onde a gente insere a disciplina, onde a gente insere o espírito de corpo, eles já fazem parte do desgaste que a gente fala para vocês. Então, quando a gente fala que vai ter desgaste físico e emocional, não significa que a gente vai pegar todos os alunos e vão ficar correndo o dia inteiro, a gente vai ficar pulando o dia inteiro, ou vai ficar fazendo atividades extremas. Não vai ter nada disso. O fato de você ter que se locomover em grupo, o fato de você ter que seguir algumas regras para poder trabalhar a disciplina, o fato de você desenvolver essas atividades pensando num grupo e não pensando individualmente, isso já te gera um cansaço natural. Porque você está saindo da tua zona de conforto. Eu estou te tirando a liberdade que normalmente você teria se você não tivesse num curso desse. Você poderia estar lá na sala de aula, no ar-condicionado, você poderia a qualquer momento sair, ir no banheiro, tomar uma água. Vão ter os intervalos para isso, mas vai ser com uma carga de disciplina um pouquinho maior. Tá? Para fazer essa atividade, bastaria desenvolver uma atividade onde você pudesse dividir as pessoas em equipe, como no Limite, né, que é o programa da Globo aí que o Lucas citou, e desenvolver qualquer tipo de atividade, já bastaria já. Mas a gente foi um pouquinho mais além, tá? O que a gente está trazendo para esse programa? Já que eu vou ter que dividir em equipe, já que eu vou fazer uma coisa bacana, vamos trazer assuntos e certificações que vão somar para a vida dessas pessoas. Não só para a vida corporativa, como para a vida pessoal também. Então, parte das atividades que a gente está trazendo, eu e o Serpa, são experiências que eu acredito que a maioria não tenha tido oportunidade de participar, porque são experiências, digamos assim, com pouco acessível, mais acessível para quem foi militar ou para quem era dessa área, mas que serve para a vida. E a gente vai trazer isso para vocês. Como a pessoa, por exemplo, vou dar um spoiler rápido aqui. Orientação por bússola. Acredito que é uma coisa que se a pessoa não for escoteira, ou se a pessoa não serviu ao exército, talvez ela nunca tenha nem visto e nem entendido para que serve uma bússola. Então, a gente vai pincelar um pouco sobre essa atividade, né? Só que de uma forma dinâmica, de uma forma diferente, para que a pessoa possa ter uma experiência prazerosa. Tem a parte do curso que eu comentei, quem pegou esse spoiler pegou, quem não pegou já não pega mais, mas eu comentei no meu histórico profissional que eu fui para o Texas fazer um curso. Eu vou trazer um pouco dessa experiência que eu adquiri lá nos Estados Unidos para o Bootcamp War. Por quê? Porque é uma experiência que serve também para a vida da pessoa. Mexe com a questão de saúde, mexe com a questão de, enfim, de acidente que possa acontecer na vida pessoal, na vida profissional, e que a pessoa saiba o que ela tem que fazer naquele momento que esse acidente acontece. Então, a gente está trazendo atividades que também vão somar para a vida de vocês. E não só, como, por exemplo, o próprio programa, que divide as pessoas em equipe, faz uma competição. Claro, o foco deles é a audiência, eu entendo isso, mas o nosso foco não é esse. Nosso foco é que vocês saiam preparados psicologicamente, né, desenvolvidas as habilidades sociocomportamentais e para que vocês se tornem melhores líderes, que é a proposta do programa. E para isso a gente traz conhecimento prático também. Fora outras questões, né? Palestrantes aí que a gente está trazendo para o último dia do curso, enfim, por aí vai. Dei bastante spoiler, acredito, tá? Falei um pouquinho sem falar muito, mas é só para a galera já ir sentindo qual que é a proposta da experiência, tá bom? Ô, Leta, a gente já está com algumas perguntas. Quer fazer alguma introdução, Colete? Eu queria só dar... Pô, Leta, acho que tem que dar uma apertadinha aí e soltar um spoiler, né?
Pista de orientação. Você falou a questão da bússola, né? Bússola é o direcionamento de vida, né? Então, muitas pessoas são desorientadas profissionalmente. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. Eu estou sabendo nos bastidores, porque acompanho na organização, que vai ter pista de orientação diurna e noturna, é isso mesmo? Olha, essa parte, se eu der tanto spoiler, depois quem vai me puxar a orelha não são nem vocês, é o Serpa. Porque essa é a atividade, inclusive, que ele que vai gerenciar. Mas nós teremos, sim, uma experiência voltada para a parte de orientação. Que é claro, né? A gente está indo para um local onde não tem sinal de celular, exceto em alguns pontos específicos, né? Que é onde os alunos vão poder utilizar, né? No horário pré-determinado, vão poder utilizar os seus celulares, e onde estarão aí parte da equipe de instrução, que é justamente para que se tiver alguma situação aí de mais crítica, né, e o familiar precisar entrar em contato com alguém, vai ter alguém da nossa equipe, né, num ponto ok, a gente vai compartilhar os contatos e a pessoa vai conseguir entrar em contato. Então não se desespere, ai meu Deus, eu vou ficar 3 dias sem ver ninguém, ai, minha mulher vai achar que eu estou fazendo outra coisa, ou meu marido vai achar que eu estou fazendo outra coisa. Não, nada disso. Então, claro, só que o celular ele não vai ficar 100% com vocês, né, até por um motivo óbvio, a gente precisa entrar nessa imersão por completo. Então, vocês não vão ter lá o Waze, né? E mesmo se tivesse, a ideia também não é motorizada, mas vocês não vão ter nada para poder se orientar. E aí, né? Se hoje em dia não tivéssemos nada de tecnologia, como que a gente ia se virar? Né? Se a gente tivesse que sair de um ponto, chegar até outro ponto que você não conhece, se baseando só por mapa, né? Que a gente chama no meio militar de carta, como que eu faço isso? Então, essa é uma experiência que o Serpa, principalmente, vai trazer aí para o pessoal, tá? E é durante essa experiência que a gente vai conseguir desenvolver as atividades que eu comentei anteriormente. Então, por isso que eu digo, né? A gente não está trazendo qualquer coisa, a gente está trazendo coisas que vão somar para a vida de vocês, ou para a vida pessoal, ou principalmente para a vida profissional. Todos os atributos e todos os soft skills que a gente vai trabalhar aqui, cara, são os soft skills que hoje as empresas mais precisam. E não adianta dizer que não, cara, porque quem tá hoje no meio corporativo, quem desempenha um cargo estratégico, a gente vê, cara, a gente vê de perto isso. Quem consegue se dar bem, né? E aí, lógico, né? Vou abrir até uma aspas aqui, porque infelizmente a gente sabe que o nosso mercado está cheio de falcatruas, né? Mas quem consegue se dar bem da forma correta, quem vai pelo caminho correto, que é o caminho do trabalho, o caminho da honestidade, etc., a gente sabe que aqueles que se destacam são quem tem esses atributos bem desenvolvidos. E aí a gente entra nos questionamentos, né? Muitas das pessoas me perguntam o seguinte, mas, poxa, alguns atributos já nascem com a pessoa. O cara que é líder, ele já nasceu líder. Então, ou seja, ou você é líder ou você não é líder. Se você nasceu líder, parabéns para você, você vai ter sucesso na vida. Se você não nasceu líder, por mais que você se esforce, você não vai chegar lá. Isso é babaquice, tá? Desculpa a expressão, mas isso é babaquice. Até porque a pessoa que nasce com uma predisposição à liderança, que isso eu acredito que exista, ou seja, através dos traços familiares, enfim, questões biológicas, ela nasce com uma predisposição. Mas se ela não for exposta a determinados cenários, a determinada experiência, essa predisposição para ela não vai servir de nada. Ela talvez nunca nem exerça a liderança dela da forma que ela poderia exercer no seu maior potencial. E aí, olhando para o outro lado, aquela pessoa que de repente nunca teve uma oportunidade, né, de poder trabalhar essas soft skills, agora ela vai ter essa oportunidade. A gente vai criar cenários durante o programa, que é justamente para poder avaliar e analisar como que você reage em determinadas situações. E a partir disso, fazer um mapeamento do teu perfil. Fez esse mapeamento do teu perfil? Legal. Sempre alguém tem uma característica que se sobressai mais do que as outras. E aí você pode ter, depois, né, no final de todo o curso, é claro que a gente vai dar um feedback em relação a isso, que essa é a ideia, né? O aluno ou a aluna, ele tem que sair sabendo que ele precisa melhorar, né? Então, a ideia do Bootcamp é isso. A gente vai colocar todos os participantes numa situação onde eles vão ser avaliados, né? Através dos atributos dos soft skills. Eu vou conseguir identificar quais são os soft skills que estão em evidência, quais são os soft skills que precisam ser melhorados, e depois, ao final do curso, ele vai receber ali um resumo do que foi a nossa visão nessa atividade, do que ele precisa melhorar, do que ele precisa focar. E muitas das vezes as pessoas fazem o contrário.
eu me destaco muito nessa atividade, então eu tenho que ralar muito nas demais. Não necessariamente. Às vezes, esse seu comportamento, essa sua habilidade sociocomportamental, que para você é um destaque muito grande, ela se evidencia das demais, talvez se você focar nela, dependendo da tua atividade corporativa, você consiga um resultado mais rápido. Então, isso é de pessoa para pessoa, né? Mas é só para vocês entenderem que o foco do programa é esse. Então, a gente sai um pouco daquele foco de conhecimento técnico e a gente vai um pouco para o foco mais específico em soft skills e comportamentos sociocomportamentais. Já vi que a gente tem mais um integrante aí da nossa conversa. Mais um recruta, né? Aí é sacanagem, hein, cara. Poxa, Aí pegou, foi pesado. pegou pesado, cara. Ele tá Eu de não sei as camiseta nomenclaturas. verde, cara. Não, você fez de propósito. Eu não De sei as propósito. nomenclaturas. Não. Mas não. Você lembra do gibi do Recruta Zero? Desculpinha. Não, eu vou lembrar disso lá, viu? Eu vou passar lá só para lembrar disso. Colete, o que a gente deve à honra do Garuti aqui nessa live? Eu posso dizer com exatidão. Servimos juntos no mesmo batalhão, 4º BIB. Ainda era BIB, né, Garuti? Sim, eu saí. Depois que eu saí, que virou Bill, né? E já mudou de novo, já. Agora é bem Mac agora, mecanizado. Isso aí. Acabaram com o quartel, essa é a grande verdade. Infelizmente, acabaram com o quartel de infantaria blindada. Mas, enfim, Garuti, você que tem essa longa jornada também de experiência militar, você passou por um quartel especializado, você foi VSPP durante bom tempo na sua carreira, cuidou dos principais VIPs, né, das principais famílias em São Paulo, depois virou gestor, já estou dando um spoiler só para a gente ganhar tempo, virou gestor, eu tive a honra de lhe atender em 2 oportunidades, ainda à frente, talvez de uma das famílias mais ricas do Brasil, até que você virou empreendedor no Grupo FTEG, né? O que o meio militar tem de colocação ou de analogia na vida corporativa, ou na vida como empreendedor, ou intraempreendedor, aí fica à vontade. Bom, vamos lá. Boa noite aí para o pessoal que tá nos assistindo. E eu vou lembrar disso, viu, Lucas? Você vai ser nem recruta, vai ser conscrito lá. Já pode pôr o bonezinho 01 para ele, viu, Oleta? E o 01 já tem dono, mas eu ponho o 02 nele. O 02, pode ser. O 01 normalmente o 02. O 01 é o bando, o 02 é a Karina que pediu a chapinha para levar a chapinha, e a Karina pediu que ela só pediu 2 itens, a chapinha, e ela pediu também que se ela não dormir 12 horas ininterruptas, ela não vai render. Então. Entendi. Mas render pode ser render um quarto de hora, talvez. Pode ser. Verdade. Justo. Então, vamos lá. Cara, para mim, a analogia é total. É muito parecido aqui, né? A gente conseguiu, né? Passou por uma vivência militar e eu fiquei um tempinho considerável, 7 anos. Hoje eu consigo comparar bem e o mundo corporativo é muito parecido, só não tem um sim senhor, não senhor, cara. O resto é... E ó que, em certo momento, também tem. Depende de quem você está atendendo. Se ele não estender a mão, você também não pode estender. Então, é muito parecido. E o que é legal é que eu vejo vocês falando desse curso, que o Aleta acabou de falar, né? O lance da liderança, ser líder ou não ser líder, de direito ou de fato. É que hoje, o que eu vejo é que tem muito líder de direito e pouco líder de fato, né? O cara ele recebe para ser líder, mas não tem gestão nenhuma. É o cara que manda e não comanda. O militar, ele não consegue, pelo menos, né, na minha época, da minha experiência, e lá também tem, viu? Tem graduado, tem oficial que não é líder. Ele está lá por direito, mas de fato ele não é líder. Então, esses caras a gente não consegue lembrar por muito tempo, a gente esquece rápido. E na vida corporativa é muito parecido. Então, a gente acaba pegando até inconscientemente alguns gestores como exemplo. E o militar aprende a fazer gestão, a liderar pelo exemplo. E, para mim, não tem forma melhor do que o exemplo. E esses cursos que vêm aí com essa doutrina militar, eu imagino que vai tirar um pouco do verniz, vai criar algumas dificuldades, alguns conflitos, algumas vezes até, porque, né, eu não sei se vai ter, mas eu imagino que sim, não na mesma pegada, mas só para demonstrar como é que funciona, o que um faz, todos pagam.
Então, se tem benefício, tem para todo mundo. Se todo mundo tem... É aquele lance de... o sol é para todos, mas a sombra é para poucos, né? Então, acho que tem que merecer. Então, a minha analogia é que hoje, mas é tão parecido que no militarismo também tem, nos aquartelamentos também tem os líderes de direito e poucos líderes de fato. E a vida corporativa, então, nem se fala, né? A gente tem muito cara que é promovido, não sabe nem o que está fazendo. E essa formação vem para separar o joio do trigo. Dá para desenvolver, eu também acredito, Auleta, que dá para desenvolver, mas eu também já tive experiência que eu promovi e tive que demitir. Porque tem cara que não nasceu, viu, para ser líder. Eu já tive experiência de chamar para conversar e oferecer uma promoção e o cara falar, eu não consigo. Eu não quero. Então, e às vezes, garoto, é legal você falar isso aí, porque às vezes a pessoa pode não ter todos os atributos necessários para ter ali um cargo de liderança, né, de gestão de equipes, mas ela pode ser tecnicamente muito boa em outra função. Exato. Então é uma questão de leitura de perfis, né? Exatamente. E é um cara que era muito bom, exatamente o que você falou, tecnicamente. E eu via eu acho que ele até teria, até hoje eu imagino que eu acho que foi um pouco de medo, né? Porque é um desafio necessário numa zona de conforto, de estar lá num time, numa equipe, onde alguém sempre dá a cara para bater antes que todo mundo, e ele não se sentiu preparado, mas eu sempre falei para ele que era uma questão de treinamento e a gente tem que ter paciência com esses cargos novos, né? Que eu acho que é um outro problema, né, no mundo corporativo. Não tem, promove e já quer que o cara performa imediatamente, né? Então, o treinamento vem para separar o joio do trigo e tirar o verniz, né? O Lucas, por exemplo, essa cara dele de menino. A gente tem que ralar essa cara no chão, cara, para ver se tira esse verniz aí. Ele não vai esquecer o recruta do começo, não adianta. Não gosto. Deus não dá asas à cobra, garoto. Eu nasci com uma resiliência. Tem gente que nasceu para liderar, eu já nasci com uma resiliência própria já, no condomínio, tudo mais. Mas, ô Garuti, para quem te acompanha um pouco, eu sei que você utiliza talvez muito do perfil que você aprendeu na área militar dentro dos teus negócios. O que você acredita que das experiências que você teve lá, você mais consegue aplicar hoje dentro da tua empresa, junto com a tua equipe? É o que eu falei agora, comando, cara. Você tem que descer no nível lá. Se tiver errado, você tem que descer. Não adianta você querer transferir. Dentro do grupo FTEG tem uma cadeia de comando. Lógico, tem o gerente, tem o coordenador, tem o supervisor. Eu não costumo inventar cargo de gestão, então eu uso os tradicionais mesmo. E hoje mesmo eu tive que descer, fiz a reunião às 5 horas da tarde. Na reunião tinha que estar o líder de central, o inspetor, o supervisor, o coordenador e o gerente, todos têm que estar, porque tem hora que você tem que descer. E o líder que é formado assim, no comando, e assim, e aí o meu time também tem essa maturidade, né? Porque senão também fala assim, pô, mas o chefe desceu, foi lá, chamou a atenção do inspetor. E o que eu estou fazendo aqui? É um desrespeito, é uma quebra de hierarquia, tirou meu comando. Isso tem no militar também, a Auleta sabe disso, tem um certo milindre, e eu consegui transferir isso dentro do meu time, não tem esse milindre. Eles fazem gestão do jeito que eu acredito, que é dando exemplo, né? Isso desde os meus filhos que estão lá também, até os que participam da gestão. Então, não é mandar. Não tem se não dá para fazer. Aí isso é importante. Para mim, não vem com esse negócio que não deu, eu estava muito... Uma frase que usam muito aí, né? Hoje foi muito corrido. Porra nenhuma. Tem que fazer. Pegou para fazer? Falou que dava? Entrega. Não sei que hora que você vai entregar. Entrega. E quando entrega, dá o pronto, que é um outro problema na gestão. Os caras fazem ou não faz e não te avisa. Aí você chega lá, pô, não fez. Você tem que perguntar para chefe, pô, não deu. Não deu por quê? Então, eu não tenho essa frescura aí, não. Lá também não tem. Pegou a missão, tem que entregar. Ô, Garuti, mas quem que era o Garuti antes de se alistar e o Garuti depois de se alistar? Porque eu vi algumas fotos você antes de se alistar e não tinha verniz nenhum. Saiu com bastante verniz de lá. Ixi, agora ele deu troco, hein, Garuti? Agora ele deu troco. Na verdade, eu era parecido com você, Lucas, assim. Caraca, o placar tá interessante aí. É que assim, eu venho de uma família super simples, né? Então,
7 irmãos, né? Então não teve muito luxo. Mas eu era cabeludo, era meio rebelde, eu não queria servir, eu entrei obrigatório. O primeiro ano eu me esforcei tanto para sair que eu fiquei. Então eu fiz curso de cabo, fiz curso de motorista blindado, tudo que aparecia lá que poderia me ajudar para sair na primeira baixa em novembro, eu fiz. E um pouco antes de ter a baixa, me convenceram a ficar, e fui ficando 1 ano, 2, 3, 4, fiquei 7 anos. Não me arrependo nada, né? Acho que foi um período muito bom. No finalzinho, talvez eu tivesse um pouco mais maturidade, eu tinha saído antes, porque já estava meio desgastado. Porque o temporário, ele começa a ficar muito maduro e fica muita gente nova, e normalmente mais antigo, né? Vem os caras da ESA, oficial e tal. E cada vez vai ficando mais difícil engolir. Porque a formação, obviamente, com o tempo vai ficando, como que eu posso dizer? Mais fraca. E é verdade, se você for no batalhão hoje, 90% do que a gente fazia hoje não pode mais. Né? Hoje o soldado, o recruta, ele tem direito, tem mais direito, é igual o aluno hoje no ensino médio, no estado, né? Tem direito a tudo, você não pode fazer mais nada com ele, então a formação acaba ficando meio enfraquecida. Mas eu acho que é dedicação, né? Dedicação, comprometimento. Quando você quer muito, até quando você quer muito uma coisa, você se dedica tanto que às vezes inverte. Houve uma identificação muito forte comigo e acabei ficando bastante tempo. Garoto. História bacana, hein, Garoto? E o Garoto comentou aí uma coisa que eu acho bacana, porque lá no meio militar a gente fala muito do espírito de cumprimento de missão, né? Que é justamente essa parte que leva a pessoa a entregar um pouco mais do que o que ela sabe que ela pode, né? E hoje no meio corporativo tá muito difícil encontrar pessoa assim, né? A gente vê que, cara, se você precisar contar um pouco mais para alguém, ou a pessoa vai apelar te tendenciando de que tá bom, mas eu fico, mas eu quero mais, ou eu quero ganhar mais, eu quero hora extra, eu quero isso, eu quero aquilo. E isso, ok, faz parte, né? A remuneração é importante, mas não se tem ali o espírito de cumprimento de missão, não se tem o comprometimento, né? É o que se vê muito aí no meio corporativo. Hoje, tenho a sorte de ter um time muito bom. Parte desse time, inclusive, pessoas oriundas das Forças Armadas, não todos, mas alguns. E, cara, realmente, de fato, é isso. Hoje em dia, a pessoa que quem sai do ambiente militar já com esse pensamento de que não tem tempo ruim, né? Como o Garuti falou, eu preciso entregar uma coisa para amanhã. Cara, mas impossível entregar para amanhã, porque precisaria de 2, 3 dias para fazer. Cara, o que você vai fazer de agora até 6 horas da manhã de amanhã? Você vai dormir, né? Provavelmente. Tá bom. Então, essa madrugada você não vai dormir. Você vai ficar acordado, vai se dedicar, vai entregar essa atividade. Depois você corre atrás do teu prejuízo, do sono, do teu descanso. Então, tem muito isso no meio militar. E quando a gente sai com esse pensamento e chega na empresa, de fato, alguns, não todos, né? Mas alguns acabam se destacando por isso. Porque as pessoas conseguem perceber que pode contar com aquela pessoa. Não necessariamente, né, só com o toma lá da cá, né, só com alguma coisa em troca. Não, é porque a pessoa é comprometida, a pessoa tem o espírito de cumprimento de missão, que é o que a gente chama dentro do quartel. Então, isso é mais um atributo que é desenvolvido. Mas como que você desenvolve isso? Em grupo, em atividade, expondo essas pessoas a alguns cenários que lá no Bootcamp War a gente vai montar aí com muito carinho. É isso. Garuti, obrigado pela participação. A gente só chamou você aqui porque a gente admira muito você e sabe que você carrega essa bandeira muito forte dentro da tua empresa, dentro da tua gestão e tudo mais. Obrigado, viu? Pode dar um spoiler ou ainda não? Valeu, Lucas. Pode dar um spoiler? Pode? Ao vivo, assim, no meio da live? Já manda aí com a bola. Bom, vamos lá. Bom, merece uma live para tudo isso, mas galera do Bootcamp é o seguinte, Antônio Garuti é o próximo mentor do Bootcamp. Ele aceitou. Vem novidades em breve, então aguardem que temos mais. Eu aceitei, Lucas, estou sabendo. Ao vivo. Aceitei agora. Vou mandar o contrato já. Então, mais um mentor na Escola Bootcamp. Aguardem em breve novidades. Então, Garuti, estamos junto. Obrigado mais uma vez. Parabéns aí pela sua linda trajetória e aguardamos você lá no dia 14, 15 e 16 de abril para ajudar a tirar o verniz desse garoto aí que, desde que eu conheço, ele é garoto.
O Lucas vai ser meu canga. Eu sou Onde eu for, ele vai comigo. nomenclatura. Parabéns, garoto. Parabéns. Valeu, Aleta. Sucesso aí, meu. Valeu, cara. Valeu. O Auleta, Luquinha, tem muita pergunta aí. Você não quer já soltar as perguntas? Isso que eu ia puxar. Vou colocar a primeira pergunta aqui, e a primeira pergunta ela é especial, Auleta, porque é a pergunta do 01. Logo Olha aí. ele está querendo entender um pouquinho mais. Ele perguntou aqui, ó, Auleta na comunidade Bootcamp, tem muita gente da área comercial, e o que o pessoal de vendas pode esperar desse curso? Você consegue fazer essa análise, talvez, da questão de vendas com essa imersão? E sim, Claro que eu consigo. Cara, um bom vendedor, e você sabe disso, ele está diariamente gerenciando conflitos, né? Então, assim, o Bootcamp, o WAR, né? Ele vai trazer uma carga muito grande de gestão de conflitos. E eu acho que isso vai ajudar tanto quem é da parte comercial, quanto quem é da parte mais operacional, e principalmente trazer uma visão mais estratégica, porque a visão estratégica ela precisa para ambos, tanto para quem está em operação, quanto para quem é do comercial. E aí é onde muitos erram também. A gente teve aquele debate na Next, né, o Colette, se não me falha a minha memória, que eu participei com vocês aí também, e a gente falou um pouco sobre isso, né? Que o comercial, lógico, que a pegada dele é para vendas, né? A gente sabe disso. Mas se ele pensasse com a cabeça da operação, se ele pensasse mais com a cabeça do cliente, ele conseguiria melhores resultados. E as técnicas que a gente vai mostrar no curso, né? E vai não só demonstrar, mas também vai colocar em prática, elas mexem muito com isso, que é o gerenciamento de conflitos, o gerenciamento de emoções, você saber usar as emoções no momento correto, você saber usar a teu favor a emoção do outro. É um negócio meio louco, mas é o que acontece na vida real. Então, cabe sim também para quem é do comercial. Aliás, eu acho que teríamos aí... conheço várias pessoas excelentes da parte comercial, tá? Mas acho que teríamos aí melhores ainda profissionais se tivessem esse pensamento, né? Se especializar tecnicamente naquilo que ele se propõe a fazer, mas lembrar de pensar também com a visão do cliente, ou com a visão da operação, ou com a visão do produto, enfim, aí depende de qual categoria você está inserida, para que você tenha aí a visão estratégica, gerencie bem conflitos e, consequentemente, você consiga fazer boas vendas. Então, sim, com certeza, o pessoal do comercial também é um público para nós do Bootcamp War. E, Auleta, acho que tem um apelo muito forte, questão negociação, né? A gente fala que é muito fácil a gente negociar num ambiente controlado, né? Dentro de uma sala de reunião onde você se preparou. Agora, você conseguir negociar num ambiente de estresse, onde as pessoas talvez estão no seu limite, cada um com seus interesses individuais, são outros 500. Esse é o ponto. Dentro da imersão, conseguir levar a esse ponto num ambiente... E eu falo assim, acho que a grande sacada, Auleta, da imersão é que você está num ambiente controlado, onde você vai ser levado a um momento de estresse, vai ser levado ao seu limite, mas é um momento que talvez você possa errar. Porque quando aparecer essa oportunidade numa reunião, num ambiente corporativo, você já não pode errar mais. E uma vez que você já passou por isso, te traz mais segurança para quando qualquer situação ocorrer, você já está mais preparado. E é o que eu trouxe talvez na outra dinâmica, Auleta. Porque a gente pode pensar assim, poxa, a negociação a gente poderia ensinar na sala de aula. Resiliência, talvez, um pouco mais difícil, mas a gente poderia dar algumas dinâmicas na sala de aula. Mas eu acho que a grande questão do processo imersivo e você estar com equipes, eu acho que a grande questão é do PNL. Quando a gente fala da questão da memorização, a gente está muito atrelado com a questão da emoção. Ambientes onde eu consigo me emocionar muito, seja num trauma, seja em felicidade extrema, são os momentos que eu consigo armazenar de forma mais concreta dentro do meu cérebro. A gente faz aquela pergunta, aquela brincadeira de você lembra onde você estava no 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram destruídas? A maioria das pessoas lembram, porque tem um impacto emocional muito forte. Agora, pensa quando você atrela técnicas e ferramentas para você utilizar no ambiente corporativo a emoções que você passou em dinâmicas controladas e criadas justamente para explorar todos esses ambientes e essas ferramentas que você vai precisar utilizar, né? Esse é o ponto, a emoção faz toda a diferença. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla de gerenciamento de emoções, entender qual que é o perfil. E assim, né, uma coisa que é interessante falar também, que às vezes algumas pessoas podem estar preocupadas com o seguinte, mas os caras vão, poxa, me expor negativamente diante de outros companheiros, então de repente hoje eu exerço, vou dar um exemplo aqui, que talvez
caiba em algumas pessoas. Ah, poxa, hoje eu exerço uma função de liderança na minha empresa e eu vou num curso desse com outras pessoas que também exercem ou talvez outras que não exerçam e de repente vou ser exposto porque errei em algum momento. Então saibam que existe metodologia para isso, tá? Ninguém aqui, eu vou repetir para quem não estava, eu vou repetir o que eu falei, acho que foi a primeira frase que eu falei antes até de me apresentar. Eu não aceitaria um desafio, um projeto, e nem aceitaria com pessoas que eu não confio, ou nem um projeto que eu não acredito. Então, se eu estou colocando a minha cara aqui a tapa, e o pessoal que me conhece sabe que eu levo isso muito a sério, não é para fazer qualquer tipo de atividade. A gente vai ter a forma correta de orientar as pessoas, tá? Individualmente, se for o caso. Às vezes, quando for em grupo, é porque a responsabilidade de fato vai ser coletiva, tá? Então, existem todos esses cuidados. Claro que isso não quer dizer que não vai ter ali uma pressão psicológica, porque isso faz parte da atividade. É o que o Lucas falou agora. Você num ambiente controlado, tranquilo, te favorece para você ir bem, por exemplo, numa negociação. Agora, se você for levado até o limite emocional, se você for levado até o limite físico, será que você se daria bem com isso? Ah, mas qual é a chance de eu chegar numa negociação e estar esgotado fisicamente e mentalmente? Mentalmente, quase todas. Muito. Né? Fisicamente, talvez também, mas a gente quer te preparar para o pior, para que se você pegar o mais ou menos, você se sai muito bem. É a ideia do quartel. O quartel prepara você para a guerra. Ah, mas eu não entrei em guerra no momento que eu servi o quartel. Pô, que bom, mas se você tivesse entrado, se você se deparar com alguma coisa aquém, você está preparado. Né? Melhor estar preparado e não precisar do que precisar e não estar preparado, né? Isso que a gente sempre escuta. Então, essa é a ideia. Tá? Então, negociação, gerenciamento de crise, gerenciamento de conflito, todas essas técnicas têm como base a inteligência emocional. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, inteligência emocional. Vai ser a primeira coisa que os alunos e as alunas vão ter com a gente. Primeiro dia, a gente vai bater muito na parte de inteligência emocional. E aí ali eles vão ter uma melhor clareza, que a gente vai se aprofundar nesse assunto, vão ter uma melhor clareza do porquê das atividades dinâmicas, porquê das atividades em grupo, porque eu tenho que ter uma pessoa... Puta, vou dar outro spoiler. Calma. Por que Segura aí, cada só um... para dar um exemplo, só para dar um exemplo, né? Você falou de inteligência emocional, eu liderei um grande time, né? Um time, eu brinco que foi o Barcelona das vendas quando eu fui diretor comercial na Versani. Eu ajudei a estruturar e montar esse time, eram 44 gerentes comerciais nível Brasil. E o segundo que mais performava nível Brasil, ele tinha um baixo nível de resiliência no quesito inteligência emocional. E foi muito louco isso, assim, esse cara hoje ele é empreendedor no mercado, para você ter ideia, é um cara que tecnicamente domina o assunto tecnicamente e domina o assunto vendas, tanto que ele era o segundo cara que mais performava, ele só não ganhava da minha melhor performance, que era em São Paulo. O cara era do Rio, né? E São Paulo não adianta. Talvez 60% do Brasil está aqui em São Paulo. Então, as grandes corporações, a matriz, boa parte delas está em São Paulo, então ele tinha esse gap. Se esse cara fosse de São Paulo, ele talvez brigaria para estar em primeiro junto com outro profissional que eu liderava. Onde eu quero chegar, Oleta? Esse cara tinha um gap absurdo de inteligência emocional. E eu fui trabalhando isso. Falei, cara, você está pronto para voar. Só que quando você se depara numa situação de estresse, você não sabe dominar a sua própria mente. Então você vai ler esses livros, a gente vai começar a fazer testes, eu vou começar a usar alguns gatilhos com você para você ter essa blindagem emocional, saber usar o seu subconsciente a seu favor e sobressair lá na frente de um quesito de estresse. Cara, esse cara começou a trabalhar isso, foi um case de sucesso, hoje ele sabe do que eu estou falando, não está aqui na live, e até hoje ele me agradece, falou, cara, tudo que a gente trabalhou juntos, naqueles gatilhos que você foi colocando, né, aumento de frequência, mudando a vibe, me fez hoje, né, pra você ter ideia, ele tinha um conflito junto com o regional de operações da unidade, e hoje eles são sócios. Porque o quesito emocional melhorou absurdamente o perfil de entrega e performance desse cara. Cara, eu posso dizer que na prática esse cara se retransformou num ser humano melhor no quesito inteligência emocional. É muito louco isso. É muito louco, Belo exemplo, bacana.
Cara, você falou de futebol aí, né? A gente pega, às vezes... O Garuti comentou um ponto que eu achei muito legal, né? Que ele falou que ele concordou com a analogia que eu fiz da pessoa que nasce ou não nasce líder e tal, mas que ele se deparou aí na vida profissional dele com uma pessoa que tentou, mas não conseguia porque não queria. E, de fato, cara, aí vem uma outra pergunta, né? Que pode estar tendo aí o pessoal que está ouvindo a gente. Mas e se eu só quero melhorar minhas habilidades sociocomportamentais, mas não necessariamente assumir um cargo de liderança ou assumir um cargo de gestão de grandes times dentro de uma empresa? Quero só melhorar, sou uma pessoa com perfil mais técnico e quero só melhorar alguns atributos. Cara, ok, é isso. Porque por isso que vocês vão ser colocados em grupos, né? Aquela hora que eu fiquei preocupado em não dar tanto spoiler, é porque eu ia falar o seguinte, que eu acho que isso não tem problema falar. Vão ter determinadas situações no curso que a liderança, né, que é aquela pessoa que vai ser escolhida como uma liderança temporária, ela vai ter que designar funções para o seu time, tá? Então, você sabe que tem o cara mais técnico, vai colocar ele numa função mais técnica. Se tem um cara mais comunicativo, de repente esse cara vai ajudar ele a ser o braço direito dele nas orientações, enfim. Aí é da liderança que for escolhida que vai se preocupar com isso. Mas o que eu quero dizer é justamente nessa escolha de perfis, é justamente nessas atividades que vocês serão avaliados. Então, nem sempre vocês estarão em posição de liderança. O foco acaba sendo liderança como um todo, porque é uma atividade em grupo. E ali precisa da figura do líder. E não é só um, não são vários. Né? A liderança ela não é só de quem está à frente. A gente falava muito isso no quartel. Então, se eu estou com um pelotão, quem toma conta do pelotão é o tenente, então o único líder ali é o tenente? Não, negativo. Eu posso ter um soldado que ele tem um perfil de liderança até maior, às vezes, do que o oficial ou do que o sargento. Tanto que quando toma alguma decisão ou quando fala alguma coisa, as pessoas param para ouvir essa pessoa. Né? E não pela hierarquia dela, mas pelo que ela é, pelo que ela faz e pelo exemplo que o Garuti comentou também, que é verdade e que é o mais importante, liderar pelo exemplo. Então, ou seja, de qualquer forma, é benéfico para você entender quais as habilidades você domina, quais as habilidades você achava que domina, né? E quando a gente tira você da zona de conforto, você acaba descobrindo, na verdade, que você precisa melhorar em alguns aspectos, e como você faz isso, né? Porque não é só mostrar o que precisa melhorar, tem que mostrar também como faz isso, né? Então, a gente vai essa é a entrega que a gente está se comprometendo aí com esse programa. Perfeito, Auleta. Até o Hamilton aqui, ó, ele falou algo bem dentro dessa linha aqui, ó. Nunca trabalhei diretamente como líder, mas muitos colegas de trabalho me falam que eu me daria bem. Será mesmo que nascemos com espírito de liderança? Olha aí, é isso que eu acabei de falar. Hamilton, né? É isso? Isso. Então, Hamilton, cara, essa é a oportunidade de você descobrir, cara, na prática. Se você não se desenvolver como líder... Fica com a gente até o final, que talvez você até consiga, de forma gratuita, descobrir isso. Mas caso não consiga, essa é uma oportunidade, cara, porque, de fato, ali a gente vai conseguir ter uma visão melhor de quem é o Hamilton em diversas situações, e isso depois, obviamente, vai ser passado para você. E é isso, cara. Se joguem, gente. Vocês vão gostar pra caramba. É uma experiência muito boa. Eu não me arrependo nada. Acho que tem uma questão que, quando a gente olha até para a história, tem um aspecto que eu posso ter nascido para ser líder, eu posso ter uma aptidão à liderança, mas não necessariamente quer dizer que eu serei um bom líder, porque a gente tem, da história, líderes que foram péssimos líderes, mas tem uma aptidão de liderança, de querer mover a massa, de convencimento, mas ainda assim são líderes, mas maus líderes. Por isso que eu gosto de separar um pouco, né? Porque nem sempre quem exerce liderança é aquela pessoa que está à frente. É por isso que eu dei esse exemplo. Às vezes, que nem o Garuti também comentou, às vezes o cara está ali como líder, mas não deveria. Tive isso no meu corporativo, né? Porque o cara é filho de não sei quem. Porque é primo do irmão do fulano. Porque quem colocou ele foi o cicrano. E ele não tinha nem características nem sociocomportamentais e nem técnicas para estar ocupando aquela cadeira. Isso acontece. Então, ou seja, na teoria, essa pessoa é um líder. Na prática, ele não exerce liderança nenhuma, né? Então, quando a gente puxa na história, e aí tem várias coisas, pode citar até política, pode citar um monte de coisa, né? Mas você tem ali figuras de líderes que às vezes não necessariamente exercem sua liderança, assim como o oposto. Às vezes você tem num time uma pessoa que é vista como uma pessoa mais técnica, mas quando ela fala, todo mundo escuta.
Quando ela, porra, dá alguma sugestão, todo mundo compra a sugestão dela. Quando ela faz alguma determinada ação, todo mundo vai junto. Porra, isso é liderança. Sim. Não interessa se essa pessoa é uma analista, não interessa se essa pessoa é um assistente, se é um coordenador, não interessa. É aquela pessoa que exerce a liderança de influenciar pessoas. Eu acho que é muito isso. É você influenciar pessoas, principalmente dando o exemplo. Isso pode estar em qualquer tipo de cargo. Tá? É lógico que quando você consegue os dois, é o melhor dos mundos. Quando você tem uma pessoa que está numa posição de liderança, que realmente exerce sua liderança, que influencia o time, que consegue motivar todo mundo, você está no céu. Esse é o profissional que a empresa quer. Esse é o profissional que a empresa procura, que a empresa contrata headhunter e paga caro para um headhunter conseguir encontrar esse perfil de profissional. Né? E é isso que a gente quer trazer para vocês, porque hoje em dia vou repetir de novo, as melhores empresas estão buscando esse tipo de característica nos profissionais, principalmente para funções mais estratégicas, para funções que lidam com gestão de crise, gestão de conflitos, gestão de pessoas, times grandes, ou às vezes o time não é tão grande, mas uma responsabilidade estratégica que tem um impacto relevante na empresa. Hoje as empresas estão procurando isso, através de headhunters, através de recrutadores. E qual que é a maior dificuldade de encontrar pessoas assim? Justamente a parte de habilidades sociocomportamentais. Então, que dá para você sentir isso numa entrevista, não aprofundado, mas dá para você sentir. Você coloca a pessoa em algumas situações para saber qual que vai ser a reação dela. O Bootcamp ele tem um plus, né, que a gente vai colocar em situações práticas, para saber qual que é a reação e qual que é o tipo de emoção que a pessoa domina e qual é o tipo de emoção que a pessoa precisa melhorar. Então é isso. Eu acho que atividade como essa, de verdade, eu não conheço. Por isso que eu aceitei o desafio de vocês, porque eu vou muito nessa linha, eu acredito muito nessa conduta. Eu acho que esse é a cereja do bolo. Todos os bootcamps que vocês fazem, aliás, vocês estão de parabéns, porque toda atividade imersiva, ela traz um resultado na prática, né? Diferente da teoria. A teoria é importante até um certo ponto, mas se você não entender o que ela reflete na prática, não adianta nada. Então, todo bootcamp é válido. Só que eu acho que esse vem como uma cerejinha do bolo, porque até então a gente não tinha nada focado em habilidades sociocomportamentais, em soft skills. Não tinha, agora tem. Então a oportunidade está aí. Abraça quem quer, né? Auleta, vou aproveitar esse teu discurso para puxar aqui uma pergunta do professor Anderson Maia, que é o nosso caveira e também tem um histórico muito forte com a carreira militar. E ele perguntou se teremos desconto para quem não tiver sorte no sorteio. E a resposta é sim, tá, professor? Vai ter aqui no final da live, a gente vai soltar um link com um desconto especial, que a gente está segurando até preencher uma quantidade de vagas. Então, pode acabar amanhã, pode acabar hoje, vai depender de como for o volume de ingressos. Vou aproveitar aqui, Auleta, para dar o nosso pitch, porque a gente já deu 1 hora aqui de live. Pessoal, já demos 1 hora de live. A gente vai soltar aqui agora o sorteio. Tá? Não, mas segura aí, segura. Calma, eu vou segurar. Eu vou segurar. Tá parecendo o João Kleber. Eu vou segurar o sorteio para o final. Quem não se inscreveu, pessoal, tem o link. Vou colocar o link aqui de novo. Aqui, ó. Estou mandando o link para vocês nos comentários. Se inscrevam, porque a sorte pode estar com vocês. Entretanto, só se inscreva se você realmente puder participar para não tomar vaga de ninguém. Mas, Colete, eu queria fazer só uma argumentação que eu acho que a gente trabalha bastante a questão da coragem. E eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam receosas. Pô, Lucas, será que é para mim? Será que não é? Será que eu vou aproveitar? Será que eu não vou aproveitar? Vale a pena ou não vale? E eu acho que dentro do Bootcamp a gente tem uma prática muito legal desde o começo, que é a garantia das imersões. Quando a gente pensa em garantia, a gente sempre pensa num produto físico que não funciona, que deu errado. E a imersão do Bootcamp, todas as imersões têm a garantia do Bootcamp. Para quem não sabe o que é a garantia do Bootcamp, Colete, o que é a garantia? Bom, vamos lá. Você que está aqui assistindo essa live tem interesse em comprar ou aquele que já comprou essa imersão, se você chegar ao final da imersão e dizer assim, olha, eu não gostei, essa imersão não foi aquilo que eu tinha de expectativa e eu não quero, não é que eu não quero, eu quero meu dinheiro de volta. Então, chegou no final, viu que a imersão não é para você, que tudo que foi colocado não foi entregue e que você saiu extremamente insatisfeito, você vai ter que justificar o porquê, você recebe 100% do teu dinheiro de volta e eu, Roberto Colete,
te dou mais o valor integral da sua inscrição em dobro. Dou do meu bolso. Então, se você terminou no domingo e não gostou do curso, falou, pô, esse curso não serviu absolutamente para... Vai ter que justificar o porquê, obviamente. Sim. E aí você recebe o teu valor 100% integral e eu, Roberto Coletti, dou mais 100% desse valor em quantia na sua conta no Pix. Ou seja, Coletti, ou você vai aproveitar muito essa imersão, ou você vai ganhar dinheiro. Só existem essas duas opções. Ou você vai lá e vai ter uma baita imersão, ou você ainda vai sair com o dobro do valor que você comprou o ingresso direto da conta do Coletti. Ou seja, o risco de fazer uma baita imersão está na mão do Auleta, está na mão do Serpa, está na sua mão, está na minha e está no Bootcamp. Quem for, ou vai gostar, ou tem o dobro do dinheiro de volta. Eu não conheço uma imersão que faça isso, Coletti, sinceramente. Eu já vi de devolver dinheiro, mas agora você foi além. Mas não tem problema. Uma coisa que eu bato, que a gente bate muito, quem já fez o Bootcamp sabe, né? O Bootcamp foi feito para vocês, ele não foi feito para nós. Todas as imersões, você não vai achar o conteúdo num livro. Aliás, você vai até achar num livro, que é o livro da vida. O Bootcamp tem uma característica de trazer sucessos e insucessos do nosso mundo profissional. Então, essa imersão ela vai ser transformadora por isso. Então, ela foi feita para vocês. Então, na verdade, a gente vai transferir o conhecimento de soft skills, que hoje é preponderante para você sobreviver no mundo corporativo, é preponderante. Então, você pode não ter a formação ainda para ser um líder. Só que se você encontrar o babaca do ar-condicionado, o busanfão sentado na cadeira, você vai aprender a lidar com ele no seu dia a dia, após 3 dias de imersão com a gente. Até porque eu uso uma frase, demita seu chefe. O Bando colocou aqui para eu poder explicar que não vai dar tempo. Mas muitas vezes você vai se deparar com um babaca corporativo, que é o chefe não líder, mas se você não tiver resiliência, inteligência emocional, você não vai conseguir sobreviver a essa experiência ruim do babaca corporativo. Claro que se você puder demitir o seu chefe e estar preparado, e o Bootcamp pode te ajudar a estar preparado, você vai enfrentar novos desafios na sua carreira. Mas nem todas as pessoas querem assumir o risco de demitir o seu chefe. E aí ela vai ter que ter resiliência mental, inteligência emocional, desenvolver algumas soft skills para ela continuar tolerando o babaca do ar-condicionado. Até que ela tenha preparo técnico para se sobrepor a esse problema estrutural que a maioria das empresas tem um babaca corporativo, até que ele consiga se preparar para se desvencilhar desse karma, que eu sei muito bem o que é isso. Desculpa a minha sinceridade, tá? Não, mas Coletti, tá. E quem quiser participar da imersão, como é que faz? A imersão, olha, tem 2 caminhos. Você ser sorteado aqui, ao vivo e a cores, e aí você não vai ter absolutamente nenhum custo, a não ser o seu deslocamento até o espaço. E aí você vai ter lá alimentação, hospedagem, não é um hotel 5 estrelas, mas é um hotel confortável, na medida cabível e das devidas proporções. Tem até piscina natural de barro. Mas enfim, galera, é o seguinte, quem não for sorteado hoje, não sei se vai ter mais uma live, provavelmente sim, mas enfim, você pode adquirir essa imersão pelo um valor inferior ao valor de todas as imersões que já se passaram aqui, Lucas. R$ 990 dá para parcelar. Por que a gente colocou um valor inferior ao valor das imersões do Bootcamp? Único e exclusivamente por algumas razões. A primeira é porque é uma imersão nova e inédita no mercado em que a gente atua. E segundo é que o espaço comporta um número considerável de pessoas. Podemos colocar lá no espaço até 150 alunos. Talvez o desafio vai ser muito grande se bater 150. Então, o nosso desafio é colocar uma capacidade considerável. A nossa meta é pelo menos 80 pessoas. Então, esse valor é um valor inferior ao valor praticado nas outras imersões do Bootcamp. Lembrando que você tem hospedagem e alimentação inclusa. Perfeito. Eu vou deixar aqui, ó, Coletti, para quem quiser ter mais informações sobre o Bootcamp, tá o link aí da escolabootcamp.com.br/Bootcamp War.
E no final aqui agora eu vou soltar também um link de desconto. Mas antes, vamos para o sorteio, Colete? Vamos por sorteio. Quantas pessoas deu aí, Lucas? Essa live, ela superou a outra live. Deu pico de 55 pessoas online ao mesmo tempo e mais de 100 pessoas diferentes assistindo. Lembrando que se Karina Colette for sorteada, a Vitória não tem boi. Franciele, Então, né? Minha esposa. que ganhou da É outra vez. ressorteio. Então, vamos ver se vai ganhar uma mulher ou um homem dessa vez. Vamos lá. Estão enxergando a tela aqui, pessoal? Chegamos à tela. Então, pessoal, aqui, ó, Bootcamp, Serpa, Auleta, todas as informações do Bootcamp estão aqui e a garantia que o Colete falou aqui não é só da boca para fora, ela está aqui para todo mundo ver e os nossos grandes parceiros. Clicou aqui em ver preço e pacote, vai acessar o valor cheio, não compra ainda que eu vou soltar um link de desconto aqui depois do sorteio. Vamos para o sorteio então, pessoal? Sorteio, todo mundo que colocou o nome já está aqui, não tem nenhum nome repetido. Anderson Maia, Marcos Pavani, não tem nenhum número repetido. Tem alguns nomes aqui do Compliance. Ih, já viu? Já pegou já o Compliance? Tem o Vinícius Colete aqui. O Vinícius, esse vai ter que pagar. merece participar. Vai ter que pagar. Eu nunca vi. O Vinícius nunca teve sorte na vida. Não sei se vai ser hoje. Acho que não. Vamos lá, pessoal. Pagar. Ó, vi uns nomes conhecidos aí, hein? Muito bom. Vamos para o nosso sorteio. Todos os nomes já estão aqui. Bora lá. Sortear agora. Rufem os tambores. Pô, não tem nenhuma musiquinha de suspense, pô? Nada. Agora, hein? Olha lá. Thaís Sanches dos Olha Cantos. aí! Mais uma mulher, cara. Só tem mulher Thaís no trabalhou sorteio. comigo na Philip Morris e olha que eu mandei hoje o link para ela no Instagram e falou, ó, participa, vai que você é sorteada. Aí, Thaís. Aí, ó. O destino chegou para Thaís. Thaís, deu um joinha aí nos comentários, se você estiver assistindo, que a Vitória vai fazer contato com você e te passar todas as informações sobre a imersão do Bootcamp War. Parabéns, É coincidência? Ó, para quem não viu, a Thaís já está aqui, deu o joinha dela, ou seja, ela está assistindo a live. Colete, é uma coincidência os dois sorteios, duas mulheres e o público feminino comprando cada vez mais esse Bootcamp? Ou é porque os homens acham que tem a liderança natural e que tem um espírito militar natural só porque viu o filme do Rambo? Eu acho. Cara, eu acho também. O homem, né? No último happy hour nosso na semana passada, na comunidade Bootcamp, eu escutei de um cara, né? Ele falou, pô, Colete, vivi muito isso no quartel, etc e tal. Eu achei legal a colocação dele, mas eu vou dar um spoiler aqui. Tem um cara da minha turma que foi oficial de material bélico, saiu, comandou a tropa, e de repente o cara, ele me pediu o link, ele comprou, não sabia que era para ele, comprou, eu falei, cara, mas por que tu comprou? Ele falou, cara, eu tô passando hoje um momento, ele trabalha na Mercedes, na área de operações da Mercedes, não é em área de segurança, na área fabril, e eu preciso desse bootcamp para desenvolver algumas soft skills para eu poder crescer dentro do ambiente corporativo, porque passo por um momento turbulento na minha carreira. Então, olha que interessante. Então, esse bootcamp não tem distinção de homem e de mulher, até porque lá todos nós seremos alunos, né? Então, aluno 01 ao 80, ou 01 até o 150, enfim. Então, você que precisa se preparar, você que precisa aprender a conviver em grupo, você que precisa sair do seu ambiente de conforto, porque eu tenho convicção que serão 3 dias de chuvas ininterruptas, porque São Pedro, ele é bootcamper, ele é mentor da escola bootcamper. Então, serão 3 dias de chuvas agradáveis, com muita instrução, né, ao tempo, né, aberto, né, poucas horas de sono, obviamente, para poder levar as pessoas ao caráter da resiliência, mas eu tenho certeza que no domingo, aliás, Auleta, dá o último spoiler, vai ter brevê? Tem certeza? Quer que dê esse spoiler, cara? Não sei, vai ter ou não vai ter brevê? Vai. A gente tem que levar as boas práticas do militarismo, né? Então, todo militar gosta de usar ali o seu distintivozinho, a sua borrachinha, alguma coisinha para pôr na camisa. Claro que o Bootcamper War vai ter que ter uma coisa dessa, né? A gente não ia deixar passar. Então, teremos a nossa solenidade, quase que um banquete ao relento na formatura de entrega do brevê. Então, mais spoiler, aguarde a próxima live. Então, da minha parte é isso.
A gente Da deu minha muito parte- spoiler nessa, hein? Demos Muito, muito spoiler nessa. Acho que É porque o Serpa não entrou, então. Ele vai ter que assistir a live toda para ver o que de fato foi falado. Pauleta, palavras finais para a gente encerrar essa live. Cara, eu acho que... Bom, vou repetir o que eu já falei. Eu não conheço nenhum curso com essa finalidade hoje no mercado. Não só no mercado onde a gente atua, né? Mas no mercado como um todo. Eu não conheço. Tá? Desconheço, de fato, um curso focado em soft skills, né? Em desenvolver e potencializar soft skills. Não conheço. E ter, né, como base a questão do militarismo, isso ajuda bastante, né? Porque, para quem já serviu, como a gente já explicou aqui para vocês, o militar, ele é moldado nesses atributos, ele é moldado nesse tipo de atividade, porque justamente a missão é formar uma pessoa em um curto espaço de tempo para que ele vire um líder de uma fração que pode ser empregada numa situação real e que pode custar a vida daquelas pessoas. Então, para você colocar alguém, preparar alguém nessas condições, tem que ter metodologia assertiva, tem que ter, né, tem que ser bem feito. Então, trazer essa experiência militar e adaptar, obviamente, para o meio corporativo, eu acho que é um ganho muito grande. Como eu não conheço nada parecido no mercado, então eu diria que é uma oportunidade única aí para o pessoal que está nos ouvindo. E quem tiver ainda alguma dúvida, quiser também entrar em contato com a gente, enfim, eu estou à disposição também para o que precisar. Encontro vocês dia 14, 15 e 16 e vamos, que aqui vocês já começam a testar um dos atributos, que é a coragem. Pauleta, eu vou lembrar desse dia que a gente deu desconto e deu sorteio, porque, Colete, quando falta uma semana para o bootcamp, o que acontece? Todo mundo fica desesperado, vai subir o lote, vai todo mundo ficar desesperado, não vai ter vaga, e quem aproveitou agora vai se dar bem, porque provavelmente na virada do mês sobe o lote, e a gente ainda colocou aqui um cupom de desconto pro valor que já está no site. Então, pessoal, aproveite, não deixe para a última hora, que aí você já está no caminho errado. Já se programe, já pense já nos seus dias, porque a gente vai guardar uma sexta-feira, de sexta, sábado e domingo. Então, aproveite a oportunidade. Fechado, pessoal? Fechadíssimo. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Obrigado. nos vemos dia 14, 15 e 16 em Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo.